trouxe aqui o senhor Ney Kloster. Boa noite! E eu, Cissa Kloster, vamos falar hoje sobre um tema muito mega importante, que é a regra de ouro. A regra de ouro mais importante da família, e a gente conversou bastante sobre isso para definir, olha, qual que é o ponto-chave para a gente ter uma família muito feliz, muito bem estruturada, afetivamente muito bem resolvida. E qual é essa chave, pai? Uma das regras fundamentais é o amor à verdade, e a verdade como essa regra principal, assim, para gerar confiança na família. Certo. Então, gente, você que está assistindo a gente, pode ser que alguma vez você tenha se dado conta de que seu filho está inventando alguma história, ou está lá fantasiando alguma situação que não era bem assim, está exagerando alguma coisinha que o irmão dele lá fez e que ele quer chamar atenção por vaidade, já começa a misturar umas coisas, ou quando você percebeu que ele está falando mentira, e aí você tem aquela expectativa de que ele retifique, corrija, reconheça, e aí não sabe a hora de colocá-lo na parede, se você força que ele reconheça sim ou se não. Tudo isso é importante porque a gente está falando de um tema estrutural. Por isso que, olha, de todos esses vídeos que a gente tem aqui, esse é um dos vídeos mais importantes, é ou não é? Esse é um vídeo mais importante para a estrutura da família, para o casal, e o casal como exemplo, e a família. E ele resolve muitos problemas. Porque a mentira, queira ou não queira, ninguém gosta que apareça mentira em casa. Mas ela aparece. E às vezes não é uma mentira ruim, às vezes apareceu com uma forma que as crianças estão crescendo e começando a fantasiar. Eu vejo muitos pais que falam comigo que às vezes eles têm dúvida até que ponto que eu tenho que cortar, até que ponto que eu tenho que dizer fingir que eu não vi, como eu trato essas pequenas mentiras, né, para evitar. A responsabilidade do pai é muito grande. Se ele não atua no momento certo, se ele não atua no início, ele diz o que vai acontecer lá no final. Bom, então, para falar disso, vamos começar logo o nosso principal conceito, né, que é a sinceridade. Mas antes disso, gente, quem não pegou ainda papel e caneta para anotar, nós temos aqui o nosso podcast, que é super importante. Temos cada vez alguma pessoa que manda uma pergunta. Então, você que já deixou perguntas, às vezes no direct, pelo Instagram ou nos comentários, não deixa de compartilhar também esse vídeo, porque é importante que a gente saiba até o fim, olha, como que eu posso fazer esse tema ganhar raiz na minha família, quais são os procedimentos, o que fazer quando ele não funciona. Vamos para o nosso tema, pai, por que a palavra sinceridade, né? Eu lembro que alguma vez já falando sobre o tema da origem da palavra sinceridade, remete muito aos romanos, né? Na antiguidade a gente via que os romanos eles construíam algumas estátuas, né? Os escultores, os principais artistas, e quando tinha algum escultor que não conseguia fazer aqueles ajustes ou tinha ali um acidente na sua obra, ele pegava uma cera e passava lá um reboque, fazia um remendo e pronto. E na hora da exposição, o pessoal ia lá e falava, olha, eu quero aqui as esculturas sem cera, as esculturas sinceras. Por que uma escultura é sincera? Por que vale a pena um ser humano ser assim sincero? Porque ele tem uma vida mais simples. Simples. Com ele não tem problemas, ele não estica os problemas. A sinceridade liberta, de uma certa forma. A gente não tem ideia de como que a mentira enrola, vai fazendo, vai criando uma consequência de fatos, que daí não dá para você sair da mentira, porque você vai colocar outra mentira e vai se enrolando nisso. Sabe o que eu me lembrei agora? Lembro que uma vez estávamos nós em casa, assim, e o senhor tinha falado para todo mundo desligar a TV e dormir. Todo mundo aqui deve ter passado por isso alguma vez. Ó, acabou o tempo, tal, o desenho desligou. Lembro que a gente levantou para sair, e eu estava saindo para a cozinha com você, e os outros iam em direção aos quartos, né? Nessa hora, simplesmente eu vi que alguém ligou de volta, assim, meio que para causar ali, né? Porque já tinha falado, a gente já tinha recolhido o acampamento ali. Mas eu lembro que na hora que eu virei assim, eu pensei, quem ousa desobedecer ou fazer o que não era para fazer naquele momento?
E eu percebi que na hora que eu já queria saber o culpado, saber quem mentiu, qual era, né, quem que apertou o botão da TV mesmo. Essa pergunta vem, né? Quem apertou o botão? E aí vem o silêncio. Ficou sozinha, né? E eu percebi que na tua atuação, assim como pai ali, você não quis achar o culpado. Você falou, olha, quem apertou sabe e sabe que não era para apertar. Agora a gente vai desligar novamente essa TV. Cada um vai pro seu quarto, onde é para ir. Parece uma bobagem, né? Uma história muito fajuta aqui, né? Mas eu aprendi muito naquele dia, porque eu percebi isso. Não importa quem fez. Você fala, olha, eu confio nas pessoas aqui em casa. Aqui em casa as pessoas vão falar a verdade se eu perguntar. Mas você não quis nem testar isso, porque isso poderia deixar alguém ali numa sinuca complicada. E essa é a pergunta que às vezes a gente pode se fazer, as pessoas me perguntam, Cissa, quando eu vejo que ela não quer me falar, eu percebo que é uma mentira, percebo que ela tá mudando a história, que ela tá aumentando aquilo para se defender. Se eu tenho essa regra de ouro, que é a sinceridade, eu não tenho que fazer ela pôr a verdade à tona, custe o que custar? Às vezes não vale a pena você ir nesse drama e impressionando, porque ela vai cada vez mais se defendendo e você vai alimentar a possibilidade dela mentir mais. Vai alimentar. Ela saber a verdade, ela precisa saber, você falou ali no início, que é muito interessante, que esse amor à verdade gera uma confiança. E essa confiança tem que ser amável, você tem que respeitar e dizer assim, eu tenho certeza que você vai falar sempre a verdade. E essa confiança, essa certeza que ela tem que a mãe e o pai não vai desconfiar dela, vai ser a força maior, né? Porque se ela mentiu, ela sabe. Quem mente sabe, quem ligou a televisão sabe, quem está fazendo quem alguma coisa na dispensa sabe. E só não precisa você ficar colocando em evidência, nem precisa forçar. Agora, então como é que a gente age disso? A gente age sempre definindo, aqui em casa existe uma regra fundamental, um princípio inegociável, que sempre se fala a verdade. Porque isto vai levar ao bem, isso vai levar à liberdade, isso vai ficar mais fácil a vida. Embora, na hora H, às vezes a gente não é fácil você falar a verdade, porque a gente vai ficar mal com aquela pessoa. Eu esqueci de fazer o negócio, vou falar que eu esqueci, então não vou falar, não, eu vou inventar uma desculpa. Não, fala a verdade. Sim. Fala a verdade sempre. E nessa regra fundamental, é fundamental que os pais nunca falhem. E os filhos vão falhar, porque estão em processo de educação, e os pais vão ser a referência dentro desse assunto. Quando a gente fala de regra fundamental, é o eixo que vai girar todas as outras virtudes, todo o outro aprendizado, todo o trabalho. E não digo só como uma regra fundamental para pais e filhos, mas para casais. O marido e a mulher sair para jogar com os amigos, sair para jogar com os amigos. Isso nunca, em hipótese nenhuma, um desconfia do outro. Porque essas regras fundamentais não é para ser quebrada, não é para ser discutida. Você comentou uma vez que a gente pode ter várias regras em casa. Algumas regras é possível a gente, como se diz assim, flexibilizar. Agora, a verdade, por isso que a gente chama de regra fundamental, regra de ouro, é aquela que torna as coisas assim muito, assim, falha nesse ponto, ela quebra a confiança. Eu acho uma coisa, tem uma historinha de São Tomás de Aquino, que é muito bacana, que fala como é que deve ser a atitude dos pais. Não sei se você lembra
Já ouviu falar dessa historinha? Né? Essa historinha, ela fala de São Tomás de Aquino, uma cabeça assim impressionante, aí por volta de 1500, e de um convento. Ele sempre estava lá estudando, e alguns monges do convento quiseram, assim como se fala hoje em dia, tirar com ele, né? Fazer uma pequena gozação, e vieram lá correndo, ele lá estudando, e falaram: São Tomás, né? Tomás naquela hora não era santo, né? Tomás, olha lá, vem cá ver, tem uma vaca voando. E ele saiu correndo e subiram até a torre, chegaram lá em cima. Quando chegaram lá em cima, eles começaram a dar risada, falaram: Tomás, você, um cara tão inteligente, vive estudando, acreditar que uma vaca pode estar voando? Aí ele falou assim: eu prefiro acreditar que uma vaca voe do que um irmão meu minta para mim. Essa deve ser a atitude dos pais. Eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um filho um filho mente para mim. E quando os filhos têm essa capacidade de sabem da força da palavra deles, eles não vão mais mentir. Certo, eu gosto muito desse exemplo porque mostra, né, o valor daquilo que a gente fala, né? Independente lá do que está acontecendo. Me lembrou de uma história até de São José Maria Escrivá que falava isso, né? Olha, eu confio mais em um filho meu do que 100 cartórios, né, que possam comprovar uma outra informação. Eu confio no que meu filho fala, e essa confiança a gente tem que transmitir, porque isso é o que vai edificar a identidade de alguém. Não tenho medo de ser o que eu sou, medo dos meus defeitos, porque meus pais me acolhem e ouvem e me amam, independente dos meus erros, do que aconteça. E essa é a base da conversa, da comunicação, a base do diálogo, a base da confiança em todo o processo. Então por isso que a gente fala que se tem uma live que é bacana, essa aqui, ela é fundamental. Porque sem a verdade, a gente não cresce. É muito difícil. Eu não consigo imaginar uma família agora que não tenha como base a verdade na sua vida. Sim, porque a gente pode pensar, né? Uma família que não tem a verdade como base, né? Quais seriam os problemas disso? Pessoas inseguras, pessoas que desconfiam umas das outras, pessoas que vão ficar sempre checando na hora da divisão, dos testamentos, vai dar briga, porque um não confia no que o outro faz, né? Não é isso que a gente quer para a nossa família, a gente quer uma união. Para ter uma união é necessário que essa confiança se dê no dia a dia em coisas pequenas e se dê nas correções, nas formas de encarar as alegrias e as tristezas. Eu gosto muito de pensar também quando naquele filme, no desenho, né, do Rei Leão, que mostra a história do Mufasa quando ele foi corrigir o filho diante de uma situação em que o filho tinha agido mal. Tinha ido até o lugar das hienas, né, ali ao cemitério de elefantes. E mostra também que o pai soube identificar o erro, né, falar: isso não se faz, né? Mas trouxe o filho com muito carinho para dizer isso: olha, fiquei com medo de perder você. O filho falou: poxa pai, sabe o que aconteceu? Eu queria parecer corajoso como o senhor, eu queria... O filho teve espaço para falar o que ele pretendia, por que ele tinha agido assim. E o pai foi conseguindo corrigir, educar, porque o filho abriu, porque o pai foi capaz de ouvir o filho também. Então essa conversa ali mostra também essa confiança e mostra depois esse abraço que une, um amor verdadeiro. Estou te falando isso porque eu te amo, eu confio em você porque eu te amo. No fundo, esse amor é a base de tudo. E o lar tem que ser isso, né? O lugar é o lugar a que se volta, né? Eu preciso voltar para o lar sempre, saber que aconteça o que acontecer, se eu bati o carro, se eu fiz tal coisa, se eu tirei uma nota ruim, eu não vou ficar escondendo. Se eu peguei o doce que não era para pegar, o pai tem que saber perguntar isso, sem que isso surja para os filhos como uma ameaça de morte, né? Não, preciso perguntar: olha, de verdade, não era para mexer nisso porque tinha sido previsto para outro momento. Acolher sempre o filho, indicando o que está certo e o que está errado, mas com muita clareza e com muito carinho.
Então agora para a gente trazer para o nosso final aqui desse Clustercast, algumas estratégias para implementar essa regra de ouro em casa. Quais seriam as estratégias boas para que isso comece a ter já hoje, já tenha esse efeito de regra de ouro, assim? Uma das coisas é esse combinado com a mãe antes dos filhos nascerem. E ter isso aí, quando os filhos estão começando a crescer, sempre está repetindo essa regra de ouro. Sempre está dizendo, aqui para nós vale a palavra. Aqui para nós a verdade é fundamental. Quando você vai colocando isso, mais do que você, quando uma situação aparece, você ir atrás de ver se é mentira ou verdade, fortalece o princípio. Eu confio em você porque aqui em casa, a regra de ouro, a regra aqui em casa é que todo mundo fala a verdade. Se você está falando a verdade, tá beleza. E falou, mas se ele estiver mentindo? Se estiver mentindo, essa mentira vai aparecer. Só não deixe ele desconfiar que você está desconfiando dele, nunca. E não deixe ele criar mais mentiras para encobrir uma mentira que lhe aconteceu. Porque aí você piora o assunto. Certo. Então, uma das coisas, sempre ter esse conceito que as crianças nascem nesse ambiente. E a segunda, não ir atrás de achar o culpado, não ir querer a todo custo achar qual é a verdade. Deixa que a verdade ela vai fazer. Ela vai aparecer. E gere a confiança. Eu trouxe uma frase aqui para a gente encerrar, que é uma frase do Hugo de Azevedo, que diz assim: havendo confiança, tudo se pode corrigir com amabilidade. E dentro desse canal de sinceridade e confiança, a educação acontece. Porque a gente conhece de verdade as pessoas têm uma afetividade saudável, porque sim, abrem esse canal, né, e se sentem amadas, se sentem acolhidas, e abrem essa possibilidade de se lapidarem também, de se corrigirem, não se fecham na mentira, no orgulho. Isso é super importante. Bom, com isso terminamos, né, gente, esse vídeo que é sensacional sobre a sinceridade, esse vídeo que fala que a chave do sucesso das famílias, né, o foco mais importante, que é esse amor com base na verdade. Então eu espero que vocês não esperem para colocar isso em prática, para pensar nesse assunto, aí vai um dia para frente, não. Hoje, se hoje a gente já tem que acertar as contas, já dizer, olha, tinha um negócio que eu fiz que eu não te contei, abre o jogo, fala tudo, fala com tua esposa, fala com teu marido, abre o jogo, tem esse canal de comunicação sempre muito vivo e depois a gente já vai passando isso para os filhos a partir do seu exemplo, certo? Então ficamos aqui para mais um vídeo. Até semana que vem. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Valeu, pessoal.